Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, ou não. Como começar a dizer não em situações diversas sem machucar o parceiro. O não como liberdade, o limite que salva o amor da idealização. Este vídeo tem uma função crítica de como o não é tratado nas relações contemporâneas, contrapondo a abordagem funcionalista da coluna Amor Crônico da Folha de São Paulo. Há uma visão estrutural, existencial, ancorada em autores como Freud, Lacan, Cioran e Byung-Chul Han. Defende-se aqui que o não é condição de liberdade, reconhecimento da alteridade e sustentação simbólica do amor. Veja, em um mundo onde tudo precisa ser leve, fluido e compartilhável, o não se tornou um problema. Como dizer não sem machucar? Como limitar o outro sem que ele se ofenda? Perguntas como essa alimentam uma demanda contemporânea por comunicação não violenta, empatia radical e afetividade de prateleira. Um exemplo disso foi a coluna que eu trouxe acima, que ensina a dizer não sem ferir o parceiro. Mas o que está por trás desse desejo de suavizar o não? O que ele revela sobre o eu, sobre o amor e sobre a própria liberdade? Lacan vai nos dizer, o não é como uma estrutura simbólica. Nos lembra que o desejo do homem é o desejo do outro. O sujeito se constitui pela falta, pela castração simbólica, que delimita o que ele pode e não pode. Nesse sentido, o não é muito mais que um limite funcional. É o que permite a emergência de um eu. O não que vem do outro marca a existência de um outro com desejo próprio, irredutível às minhas demandas. Ele sustenta a diferença. A liberdade não é plenitude, é confronto com o limite. Ao contrário da esperança que Spinoza e Cioran tratam como uma paixão triste, o não é a presença de um real que não se curva a minhas subjetividades, idealizações. É a manifestação da liberdade do outro e, como tal, é também condição da minha própria liberdade, porque não há liberdade se não há limite. O não devolve ao sujeito o dever de elaborar a falta e não de consumi-la. Agora, pare e pense por alguns momentos. Quantos nãos poderiam ter salvado muitas vidas, se forem respeitados, de fato. Uma outra parte dessa situação tem a ver com a frustração, Como você vai elaborar essa frustração? Freud, ao falar da renúncia pulsional, aponta que a frustração é um componente essencial da civilização e da vida psíquica. Uma relação que não tolera frustração é uma relação condenada à infantilização. O não ensina a esperar, a suportar, a elaborar. O amor que não suporta a frustração é só uma projeção. E veja, tudo depende da contrariedade que o outro me dá. Mas se eu não tenho ferramentas materiais que eu já tenho elaborado para viver essa situação, provavelmente ela vai se repetir. E aí, lembremos a obra: recordar, repetir, elaborar. Então, veja, fica-se preso a esse narcisismo primário. Olha que interessante, na onde eu busco a aprovação do outro
né? E nesse jogo eu evito me contrariar. E qual seria a lógica de tudo isso, né? Seria a lógica da demanda e o colapso do desejo. Vivemos em uma era de demandas, como aponta Byung-Chul Han. A subjetividade contemporânea está presa à positividade do igual, ao consumo afetivo, à performance ininterrupta. O não é uma anomalia nesse sistema, porque ele interrompe o fluxo da validação. Dizer não é recusar ser funcional, é resistir à objetificação do vínculo. Ao contrário do que propõe a abordagem leve e palatável de dizer não sem machucar, defendemos aqui o não. É uma expressão ética da liberdade, da diferença e da verdade. Machuca? Talvez, mas é um machucado real, que pode ser elaborado, e não uma anestesia afetiva que transforma o amor em um serviço sob demanda. O não é, afinal, que ancora o amor na realidade. Por favor, ao final, né, como eu estou fazendo essa observação, eu não fiz no vídeo anterior, por favor, leia a descrição, né, para ter uma opinião mais representativa, né, não usando o não como funcionalidade. O não é uma condição da própria existência. Só me é possível existir e, quem sabe, ser quando o outro já não habita em mim, como uma ausência travestida de presença. Mais perto da ignorância.